Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. A Ele é o Senhor, somente a Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor, porque somente Ele, o Senhor, é digno de receber louvor. A respeito ainda do caso Flor de Lis, o que fazer no caso quando estamos numa situação como a dela? A primeira coisa que nós temos que nos lembrar, devemos nos lembrar sempre que somos servos de Deus. O servo de Deus, ele nunca deve deixar coisas incompletas, encobertas e de uma maneira que não passe confiança. Eu não estou aqui para acusar ninguém e nem para inocentar ninguém. O que nós temos que ter nesse momento é um coração segundo o coração de Deus. Achei um homem segundo o meu coração. Todos querem ter, todos querem ser segundo o coração de Deus. E Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele teve um pecado que esteve relacionado em um crime bem semelhante. No caso, Davi se declarou culpado e pagou pelo que fez e não reclamou porque ainda assim, porque teve que pagar pelo que fez, ainda assim reconheceu a misericórdia de Deus. No caso da pastora Flor de Lis, eu não estou dizendo que ela é culpada, apesar do filho já ter declarado que foi ele quem atirou, mas não é isso que eu estou dizendo. O que estou dizendo é que deve ser feito não para a sua própria imagem. Eu não estou preocupado com imagem. A minha preocupação é com o Evangelho. Uma mulher como a Flor de Lis, ela teve um exemplo, que muitas pessoas passaram a conhecê-la por causa disso. Ela pegou crianças, ela cuidou dessas crianças, ela tirou essas crianças da vida do crime, a maioria delas. E uma coisa meio estranha estranha não, foi uma coisa assim, foi uma surpresa para mim, que eu achei que todos eles estavam no caminho, no caminho de Deus, mas parece que a maioria, ou a maioria absoluta, não está no Evangelho. Também isso não importa. O que importa é que a Flor de Lis, ela passava uma imagem, ainda passa uma imagem de uma mulher de Deus, uma cantora, uma pastora, e uma pessoa que é uma cuidadora, uma pessoa de um coração bom. Essa é a imagem que ela passa. E qual é a imagem dela? Não sei, também não importa. O que importa é o seguinte, é que muitas pessoas se chegaram ao Evangelho ou à igreja, que eu vejo uma diferença muito grande. Uma coisa é estar na igreja, uma coisa é estar no Evangelho. Estar na igreja não garante nada, estar no Evangelho garante salvação. Mas muitas pessoas chegaram à igreja, da igreja pode ter ido ao Evangelho, pode ter se convertido. Eu acredito que muitos se converteram através do testemunho da pastora e deputada Flor de Lis. O que deveria ser feito em favor do Evangelho? Eu, no lugar dela. Não estou dizendo que é culpada ou que é inocente. O que deve dizer? Existem milhares de seguidores que seguem a pastora nas redes sociais. E o que deveria se fazer? Ela deveria fazer
um vídeo, uma live, seja lá o que for, da mesma forma que se faz para anunciar eventos, né, relacionados à pessoa dela ou à igreja da qual ela é ministra, né, da qual é pastora, fazer um vídeo e deixar claro o que realmente aconteceu para o povo de Deus, para a igreja que está preocupada com a pessoa dela e o que aconteceu na vida dela e na vida dos filhos, claro, e na vida também do marido, né? Então, para que deve ser feito isso? Por quê? Porque, em primeiro lugar, o crente ele não deve ter preocupação em esconder fatos, coisas que aconteceram. Por quê? Porque esconder do homem, esconder de pessoas, não vai adiantar nada. Porque o mais importante em tudo isso é Deus, e de Deus ninguém esconde nada. Se é inocente, faça nesse vídeo a sua defesa. Diga para o povo de Deus, as pessoas que confiam nela como pastora, o que realmente aconteceu, entendeu? De uma maneira sincera, diante de Deus, afirme diante de Deus o que aconteceu, para que a igreja não sofra danos com o fato que aconteceu com ela. Se é culpada, confessa o que realmente aconteceu diante do povo de Deus. E claro, e diante do próprio Deus. Mas se é inocente, diga o que aconteceu. Tentar encobrir, por exemplo, os filhos, se um já confessou, para que tentar encobrir? Pode ser que seja inocente, pode ser que tenha confessado por algumas outras coisas, isso também não importa. O que me importa é a igreja. Por causa de quê? Por causa do que aconteceu. E com o que pode vir a acontecer, muitas pessoas podem se desviar do Evangelho, se frustrar completamente contra o Evangelho e não querer mais saber de Deus. Essa é a minha preocupação. Eu trabalho aqui nesse canal, mas com pessoas desviadas do Evangelho. E eu sei o quanto é difícil reavivar, né, uma chama, né, reacender, né, uma chama no coração de uma pessoa que está desviada do Evangelho. É como você tem um carro, né? É melhor você fazer, né, vistorias no seu carro, você fazer manutenção no seu carro antes que ele escangale, porque depois que ele escangalha, se torna mais caro consertar. Assim eu vejo na vida do cristão. É melhor a gente cuidar do cristão enquanto ele está no Evangelho, enquanto ele está na igreja, porque quando ele se desviar, será muito mais difícil trazê-lo de volta. Então a minha preocupação é com as pessoas que chegaram de uma maneira ou de outra ao Evangelho através do testemunho de Flor de Lis. O que ela fez, o que ela não fez, isso não tem importância. Ela deveria sim se preocupar com a igreja, não só com a igreja em si, na qual ela é pastora, mas com as pessoas que também seguem ela nas redes sociais. Essas pessoas podem ter nela uma fonte de inspiração para o Evangelho, embora a fonte de inspiração deveria ser Deus. Mas tem pessoas que ainda, na sua inocência, ainda, vamos dizer assim, na sua imaturidade, né? Porque não alcançou uma maturidade, e coloca, né, assim, confiança em pessoas como ela, como diversos pastores, e coisas têm acontecido. O pastor, parece que ano passado suicidou-se, né, o pastor da Assembleia de Deus, o Júlio César,
E isso traz transtorno na vida de muitos crentes. E a minha preocupação é com esses crentes. Então o que eu faria? Eu iria para as redes sociais e relataria tudo o que aconteceu. Se inocente, me declaro inocente diante de Deus, perante o povo. Se culpado, peço perdão pelo que fiz e peço ainda mais que pessoas continuem sim no Evangelho e não tome como exemplo o erro que foi feito. E isso é no caso de ser culpado. Mas, de uma forma ou de outra, tem que se comunicar com a igreja. A igreja tem que saber o que está acontecendo. E isso não é somente para o bem, né? É para o bem, assim, digamos, do Evangelho, mas é para o bem também, né? Não é só para o bem do Evangelho, mas é para o bem dessas pessoas, que elas podem perder a sua vida, podem perder a sua salvação por causa de algo que foi feito, que aconteceu e que não foi corrigido da maneira que deveria ser corrigido. Então, trazer a público, trazer o conhecimento das pessoas que as seguem, que seguem, no caso, a pastora e deputada, trazer o conhecimento dessa pessoa que realmente aconteceu, para que, de uma forma ou de outra, essa pessoa não venha a se desviar e não venha a ser mais um ou mais uma entre os diversos tipos de cristãos que não querem mais saber do Evangelho por causa de erros de líderes, de erro de dirigentes, de erro de pessoas, seja lá quem for. Assim como eu tenho esse pequeno canal, com cerca de 500 inscritos apenas, e eu já sou responsável por muita pessoa. Tem pessoas que estão sempre se orientando comigo, se aconselhando comigo, e eu me sinto responsável por essas pessoas. Então eu procuro não errar, procuro estar no caminho certo, procuro não escandalizar. A Bíblia diz, ai de quem pelo qual vem o escândalo. A Bíblia diz que quem há muito é dado, também muito será cobrado. Então, trazer, né, à tona o que realmente está acontecendo, para que evitar que pessoas se percam e percam a sua salvação, na minha opinião, é a melhor coisa a fazer. E lembre-se que servir a Deus não é difícil. O que é difícil é deixar o pecado. Até a próxima, querendo Deus. Aqui abaixo na descrição está a minha intenção e interesse canal. É você entendendo o que é isso que eu quero. Então você pode ajudar a levar a mensagem de Deus. Não só tem essa mensagem, tem diversas mensagens aí, você pode pesquisar. E a minha intenção é realmente a primeira, né? É trazer pessoas que se desviaram ao Evangelho e também trazer novas pessoas através de uma nova semente plantada nos seus corações. Que Deus nos abençoe, um forte abraço, passar bem, uma boa semana para todos.